Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje é dia 24 de julho. E hoje, para mim gravar essa mensagem, foi bastante correria, tá bom? Eu até pedi aí para duas pessoas me ajudar, o Adriano Pereira, do canal Meu Propósito, e também o Márcio Galhardo, da Rádio Sul. O Márcio Galhardo, inclusive, ele é da minha ala aqui, viu? Então eu quero mandar um forte abraço aí pros dois, pro Márcio Galhardo e pro Adriano Pereira do canal Meu Propósito. O que aconteceu? Aqui na minha ala tá tendo os preparativos para a festa julina, né? Nós estamos em pandemia, não podemos se reunir lá na capela e realmente fazer a festa julina. Então a gente está fazendo um drive-thru, né? Eu tava lá cascando milho, a gente vai cozinhar o milho, vai fazer pipoca, cachorro quente, Maria Mole, vai fazer um kit e entregar para cada família. Eles têm que passar com o carro lá ou ir passar na capela, né, nesse sábado e buscar o kit ali e fazer a sua própria festa julina em casa. Então esse foi um meio aí de nós fazermos a festa julina aqui na minha ala. E por conta disso foi muita correria, então eu quero agradecer aí quem me ajudou a preparar essa mensagem, tá bom? Fez as pesquisas para mim, que foi o Adriano do canal Meu Propósito e o Márcio Galhardo aí da Rádio Sud, tá bom? E inclusive eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o link da Rádio Sud para você baixar e ter ele aí no seu celular. A Rádio Sud é a sintonia que eleva, então baixe, fica com esse aplicativo aí no seu celular e ouça a Rádio Sud, tá bom? E também eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o canal do meu amigo Adriano Pereira, que é o do canal Meu Propósito. Esse canal, Meu Propósito, ele faz ali comentários da conferência, tá bom? Então ele pega a conferência e faz comentários. Ou seja, o profeta ele nos pediu que nós devêssemos estudar a conferência geral, que deveríamos manter junto às obras padrões. E o Adriano, do canal Meu Propósito, ele está nos ajudando com isso. Toda semana, né, ou a cada 15 dias, às vezes ele coloca até 2 vídeos aí por semana, mas ele ajuda a gente com esse propósito de estudar a conferência, tá bom? Então eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo também o link do canal Meu Propósito. Se inscreva lá no canal dele e tenho certeza que ele vai estar te ajudando a cumprir a meta que o profeta falou de nós estudarmos a conferência geral. Se inscrevam lá, tá bom? Vou deixar aqui o link. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 81. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e vou explicar algumas coisas aqui. Versículo 1 e 2 diz assim: em verdade te digo, meu servo Frederick G. Williams, atende à voz daquele que fala, a palavra do Senhor teu Deus, ouve o chamado para o qual és chamado, ou seja, o de sumo sacerdote na minha igreja, e conselheiro de meu servo Joseph Smith Jr., a quem dei as chaves do reino, as quais pertence sempre à presidência do sumo sacerdócio. Bom, então aqui tem muita coisa para nós aprendermos, tá bom? Então, por exemplo, aqui está falando sobre o que nós conhecemos hoje na igreja como a primeira presidência. Os dois governos principais de liderança que nós temos na igreja é a primeira presidência, que é o profeta e seus 2 conselheiros, e o coro dos 12 apóstolos, tá bom? Esse é o coro dos 12 apóstolos, fica abaixo da primeira presidência ali. Então tem a primeira presidência e o coro dos 12 apóstolos. Então esses são os dois governos principais de liderança que nós temos na igreja, tá bom? E a gente consegue ver nesses versículos a formação da primeira presidência, tá bom? Na época não era chamada assim, porque vai vindo revelação e revelação até ter sido formada como nós conhecemos hoje. A revelação vão vindo ao pouco. Um exemplo disso, por exemplo, o nome da igreja. Quando a igreja ela foi restaurada no dia 6 de abril de 1830, ela foi restaurada com o nome de Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? E depois, 4 anos depois, mudou-se o nome ali para Igreja do Santo dos Últimos Dias, se eu não me engano. E somente 8 anos depois, no dia 26 de abril de 1838, né, que está na Revelação 115, que fala sobre o Senhor dando por revelação qual deveria ser o nome da igreja, dizendo: assim será chamada a minha igreja nos últimos dias,
a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, a partir daquele momento que recebeu aquela revelação, mudou-se o nome da igreja ali. Então é interessante que a revelação ela vai vindo aos poucos. E aqui a gente consegue observar a formação, tá bom, da primeira presidência, o primeiro modelo ali, como era feito, tá bom? Na revelação aqui, a gente vê falando sobre meu servo Frederick G. Williams. No cabeçalho fala que posteriormente quem tinha sido chamado para ser conselheiro aqui do profeta Joseph Smith era o irmão, deixa eu ler o nome dele aqui, Jesse Gause, né? Jesse Gause, que tinha sido chamado para ser conselheiro ali, né? Nos registros da igreja não temos tantas informações sobre Jesse Gause, apenas sabemos que ele foi excomungado da igreja. Ele serviu nesse chamado por um período de 6 meses apenas, né? E ele foi excomungado, não sabemos o motivo. Porém, né, eu gostaria de parabenizar a igreja por manter tantos registros, tá bom? Porque o que acontece? A nossa igreja, ela tem muitos registros, a gente tem muito filme por conta dos registros, dos primórdios da igreja. A gente tem um filme ali, Os 17 Milagres, tem o filme O Resgate de Efraim, tem o Nosso Legado, muitos e muitos filmes por conta desses registros, tá bom? Muitas igrejas que estavam na mesma época, né, formando ali na mesma época, ou que existia um pouco antes da igreja de Jesus Cristo, não tinham tantos registros. Então eles têm dificuldade hoje em dia em querer fazer filmes ou pegar alguns detalhes ali que realmente eram verídicos, né? Então eu agradeço aí por a igreja ter tantos registros. E apesar da revelação aqui dizer que não tem muitos registros sobre Jesse Gause, olha só o que eu encontrei lá no livro Revelação em Contexto, que fala sobre Jesse Gause. Revela ali que ele tinha 4 filhos, que posteriormente ele e toda a sua família, eles pertenciam à igreja dos Shakers, tá bom? Então, nós já conversamos sobre essa religião antes aqui, o que eram os Shakers, e Jesse Gause, ele se converteu à igreja, se batizou, e ele ganhou, né, a confiança do Senhor e foi chamado ali para ser conselheiro do profeta Joseph Smith. Mas ele só ficou 6 meses, né? Ele voltou para onde estava a esposa dele ali e tentou ajudar ela a conhecer a igreja para se batizar, mas ela não quis, tentou tirar os filhos dele. É uma situação muito difícil, né? Aliás, quando uma pessoa está servindo na igreja e não tem o apoio ali do cônjuge, né? Então é muito importante ter o apoio aí mútuo, né, do cônjuge para servirmos na igreja. Bom, e por conta disso, né, eu acredito que ele desanimou alguma coisa, mas nós não temos o registro por que ele foi excomungado da igreja, tá bom? Mas ele volta para as antigas origens dele e volta para a igreja a qual ele pertencia, para estar também lá com sua família, tá bom? Então o fato de mudar o nome aqui de Jesse Gause para Frederick William, nós aprendemos já nas escrituras que nós devemos sempre trocar o nome para o nosso, tá bom? Que nós devemos nos encarar ali, colocar a aplicação pessoal, sempre substituir o nosso nome nas escrituras. Aliás, as escrituras devem ter aplicações pessoais em nossa vida. Então não tem problema nenhum aqui ter trocado, até porque Frederick G. Williams, ele foi chamado no lugar de Gause, tá bom? De Jesse Gause. Então a gente vê a formação aqui da primeira presidência, né? Que legal aqui, né? O princípio dessa organização. E o que eu vou falar aqui a respeito disso agora? Bom, eu vou falar como é a organização da igreja hoje. Como eu falei, nós temos 2 principais governos na igreja hoje, tá bom? De liderança. Tem a primeira presidência, que é o profeta da igreja e seus 2 conselheiros. E também tem o coro, né, abaixo da primeira presidência tem o coro dos 12 apóstolos. Como que funciona? Como que é chamado um profeta, tá bom? Como que é chamado um profeta? Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O profeta, ele é o mais velho de anos dentro do apostolado, tá bom? Então aquele que tem mais anos de apostolado, ou seja, aquele que foi chamado para ser apóstolo e tem mais tempo como apóstolo, não é a idade da pessoa, é mais tempo de apostolado que ele tem ali. Aí aquele que tem mais tempo de apostolado, ele é o profeta. No caso,
Hoje o presidente Russell M. Nelson, ele é o mais velho dentro do coro dos 12 apóstolos, e por isso ele é o profeta presidente, tá bom? Ele que é o profeta e faz parte da... Ele é a primeira presidência e chama ali 2 conselheiros, tá bom? Então é assim que funciona. O coro dos 12 apóstolos também tem que ter um presidente, que é o presidente do coro dos 12 apóstolos. O presidente do coro dos 12 apóstolos é o segundo mais velho de apostolado, tá bom? No caso, aqui para nós hoje, seria o Dallin H. Oaks, que seria o presidente, que é o presidente do coro dos 12 apóstolos. Porém, o Dallin H. Oaks, ele foi chamado como conselheiro do presidente Nelson. Então, como ele faz parte da primeira presidência, aí o terceiro mais velho fica sendo ali um presidente interino do coro dos 12 apóstolos, que no caso é Russell Ballard, né? M. Russell Ballard. Essa parte que fala que é presidente interino significa presidente em exercício no coro dos 12 apóstolos. E é muito importante nós sabermos dessas informações, porque olha bem, na igreja ela não existe uma votação para saber quem vai ser o próximo profeta. Então nós já sabemos que se o presidente, né, Russell M. Nelson, ele falecer, quem é o próximo profeta é o Dallin H. Oaks, tá bom? Na falta de Dallin H. Oaks, aí vai para M. Russell Ballard. E assim por diante. Tem essa escadinha, vamos dizer assim, por conta de idade no apostolado. Tá bom? Então é muito bom ver isso. Tá bom? Também na igreja a gente consegue ver que não existe... a igreja não é de uma família, tá bom? Assim, por exemplo... a igreja pertence a uma família, né? Por exemplo, o presidente Nelson faleceu, a igreja é da família do presidente Nelson. Não, é do próximo profeta que vai estar encabeçando ali as revelações de Deus, tá bom? Então é dessa maneira que funciona. Então a gente tem aí vários profetas, né, por conta disso, né? Diferente de história de outras religiões, que tem ali uma pessoa que organizou a igreja, né? E quando aquela pessoa morre, fica a igreja sendo da família ali, direcionando as coisas ali. Então aqui no caso é um pouco diferente, tá bom? No coro dos 12 apóstolos, na primeira presidência, nós temos várias nacionalidades lá. Tem pessoas que são alemão, americanos, e hoje também nós temos um brasileiro lá, tá bom? Que é o Ulisses Soares, tá bom? E que isso significa, né? Que se o Ulisses Soares ele se tornar o mais velho dentro do apostolado, um dia ele vai ser o profeta presidente da igreja ali. E sabe o que isso significa? Não significa nada, porque não importa se é brasileiro, se é mexicano, qual a nacionalidade de um profeta. O importante é ele fazer a vontade de Deus. Outra observação que eu gosto de fazer, por exemplo, nós estamos em plena pandemia. O presidente Russell M. Nelson, ele é um médico. E você acha que é coincidência nós termos um médico na presidência da igreja em plena pandemia? Sabe o que isso significa? Não significa nada. Poderia ser um fazendeiro. O que os profetas fazem é a vontade do Senhor, buscar a vontade do Senhor. Quando Deus foi escolher um profeta para restaurar a sua igreja, ele chamou Joseph Smith, uma pessoa que mal sabia ler e escrever, né? Tinha pouco estudo realmente, mas foi ele que Deus escolheu. Então não importa quem está presidindo a igreja, importa que ele vai fazer a vontade de Deus. Quantas revelações importantes, né, para esse tempo de pandemia o presidente Nelson ele recebeu, né, a respeito do estudo do Vem Segue, diminuiu aí a hora na igreja. Já para nós acostumarmos, nós teríamos que ficar em casa. Olha só, pode até ser que ele não sabia, mas ele obedeceu à vontade do Senhor, de que tinha que ter essas mudanças. E olha só, né? Então, várias mudanças, nós poderíamos falar sobre várias mudanças que ajudou hoje no que a gente está tendo hoje com a pandemia. Tá bom? Então eu sei que realmente ele é um profeta de Deus. Algo bem curioso, que eu gosto bastante do presidente Nelson, é que ele foi um converso na igreja, tá bom? O presidente Nelson ele se batizou aos 17 anos de idade.
né? É um jovem ali, ele continuou firme na igreja e um dia os pais dele perguntou o que ele gostaria de ganhar ali de presente de Natal e ele falou que estava farto de presentes de Natal, o que ele queria era ter uma família eterna, o que ele queria era ter a sua família no templo, selada, né? E não foi fácil, né? Mas mais para frente ele conseguiu realizar esse sonho. Muitos de nós não têm a família toda na igreja, mas nós podemos também conseguir esse sonho, né? Vamos orando a Deus, buscando, Deus vai preparando os meios. E olha só estou comentando isso para dizer que realmente o presidente Nelson, ele não nasceu na igreja, ele não nasceu em uma família que já era a dona da igreja e chegou a ser profeta ou coisa assim. Veja só como o Senhor escolhe os seus líderes, como Ele escolhe os seus profetas. É algo interessante, é algo peculiar e diferente na igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então eu queria só fazer esse comentário aí. Bom, não deixem de se inscrever no canal do meu amigo Adriano Pereira, tá bom? O nome do canal dele é Conferência Comentada, vou deixar o link aqui. Eu vou terminar deixando um desafio para vocês, tá bom? Foi muita correria, eu não consegui ver todos os comentários hoje, mas eu vou ler nesse sábado agora todos os comentários ali, tá bom? Que vocês me mandaram. E eu vou deixar um desafio para vocês. Eu quero que vocês expressem o seu testemunho sobre o profeta da igreja, o profeta atual da igreja, tá bom? E eu já vou deixar o meu testemunho aqui com vocês. O meu testemunho aqui, quando eu assisto a conferência geral, eu consigo enxergar ali, né, na liderança, nos profetas da igreja, a preocupação que ele tem com o bem-estar da minha alma. Qual o esforço do discurso deles para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me prepare para ter um encontro com o Salvador, para que me preparar para a segunda vinda. E eu vejo a preocupação deles em eu guardar os mandamentos e estar preparado para esse dia. Eu não vejo eles preocupados com dinheiro, ou com bens materiais, ou com falando ali sobre você tem que enriquecer, você tem que fazer isso, e só prosperidade financeira. Eu realmente vejo eles preocupados com o bem-estar da minha alma. E cada vez que eu assisto a conferência geral, eu sinto o amor de Deus por meio dos seus servos autorizados. É esse o testemunho que eu presto, né, do profeta. Eu sei que o presidente Nelson, ele é o profeta de Deus. Bom, e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.